A gente acaba esquecendo. Bom, então olha só, a especiação ela é a formação de novas espécies e ela pode acontecer de maneira simpátrica ou alopátrica. Eu vou começar aqui pela especiação alopátrica, ok? Então, ó, vou botar aqui, especiação alopátrica. Beleza. Nessa especiação alopátrica, terceiro ano, a gente tem obrigatoriamente a ocorrência de algum tipo de isolamento geográfico. Como assim? Por exemplo, vamos pegar aqui. Você tem uma população original, tá? Vou botar aqui uma população original. Aí essa população original, ela está ocupando uma determinada área, beleza? Vamos botar aqui, aqui. Então, cada bolinha dessa é um indivíduo, ok? Aí, pessoal, vamos lembrar que existem as diferenças individuais dentro de uma população, correto? Nós não somos iguais, né? Temos pessoas mais altas, mais baixas, mais magrinhas, mais gordinhas, mais, com a pele mais pigmentada ou menos pigmentada, enfim, a gente tem nossas diferenças individuais. Vamos imaginar a situação dessa população sendo separada por algum tipo de barreira geográfica. Vamos imaginar assim. O que seria aí uma barreira geográfica, pessoal? Pode ser um rio. Vou fazer um rio aqui. Imaginar que o rio tenha mudado seu curso e começou a passar nessa região. Então, cortou ali a área que essa população ocupa em duas metades, beleza? Então, eu estou representando um rio aqui, ok? Bom, esse rio, vamos imaginar de novo que esse rio seja intransponível para os indivíduos dessa espécie. Então, está aqui. Então, dividir aquela população original em duas populações. Vamos chamar essa população de P0. Aí eu vou chamar essa aqui de P1 e eu vou chamar essa aqui de P2, ok? Até aqui tudo bem que eu fiz? Tudo certo. Tudo tranquilo? Beleza. Aí vamos imaginar o seguinte, galera, é, vocês concordam, vocês concordam que as pressões seletivas de P1 não precisam ser exatamente as mesmas de P2? Vocês concordam com isso? Sim. Beleza? Então, ó, as pressões seletivas encontradas no território de P1 não são necessariamente as mesmas encontradas na parte do território de P2. Ou seja, sei lá, do lado de P1 pode ser mais seco, né? Ou pode ser menos úmido, etc. E lembrando, galera, que uma barreira geográfica ela pode variar. Eu fiz aqui um rio, mas poderia ser um istmo, poderia ser uma floresta, poderia ser uma cadeia de montanha, enfim. Nós temos várias possibilidades de barreiras geográficas aqui, tá? As mutações que acontecem em P1 são necessariamente iguais às mutações que acontecem em P2? Não. Não, até porque nós já sabemos que mutação é um fenômeno totalmente aleatório. E como é um fenômeno totalmente aleatório, elas não vão se repetir obrigatoriamente em duas populações distintas, tá? Aí vamos imaginar que as pressões seletivas do lado de P1 favoreçam os indivíduos maiores, enquanto que os indivíduos de P2, as condições ambientais favorecem os menores. Então, a médio e longo prazo, o tamanho médio dos indivíduos de P1 vai aumentar, de acordo? No exemplo que eu dei, De acordo. beleza. Enquanto que o tamanho médio dos indivíduos de P1, de P2, né? P2, vai reduzir. Estou dando um exemplo, tá? Aí, num belo dia, alguém resolveu fazer uma pontezinha aqui.
Alguém resolveu fazer uma ponte nesse rio, e agora, novamente, foi restabelecido ali o contato entre os indivíduos de P1 e P2. Ok? Conseguimos uma pontezinha aqui. Pá, pá, pontezinha. E essa pontezinha vai permitir o fluxo de indivíduos, tanto de P2 para a região de P1, quanto vice-versa. Quanto vice-versa aí. E aí, essas populações, esses indivíduos, voltam a interagir entre si. Como é que eu vou determinar se P1 virou uma nova espécie ou não e P2, né, diferente de P2? Se há ou não um isolamento reprodutivo entre eles. Lembra que o conceito de espécie são indivíduos semelhantes capazes de se reproduzir. Então, se ocorreu, se P1 continua reproduzindo com P2, mesma espécie. Então, não houve uma especiação, não houve a formação de uma nova espécie. Se P1 não conseguir reproduzir com P2, aí sim eu falo que houve um processo de especiação. Ficou entendido isso? Ficou. Beleza. Ficou. Então, ó, qual foi o primeiro passo, a primeira situação descrita aqui, né? Então, primeiro, eu tive um isolamento geográfico. Beleza? O primeiro passo da história foi esse, o isolamento geográfico. Esse isolamento geográfico, ele pode se dar por diferentes barreiras geográficas. Diferentes barreiras geográficas. Eu coloquei como exemplo um rio, mas poderia ser uma floresta. Né? Às vezes, uma floresta, galera, ela vira um ambiente intransponível. Basta você pensar no Amazônia da vida, por exemplo. Tá? Pode ser um istmo, pode ser uma cadeia montanhosa. O que é istmo? Istmo? É. Istmo como é que eu vou te explicar isso? Istmo é uma barreira de é difícil explicar. É tipo assim, quando você tem um surgimento da crosta terrestre e você divide tipo o Istmo do Panamá. Sabe o que eu tô Isso não é falando? uma montanha, não? É a Não, mesma coisa? não. Você pode ter uma cadeia montanhosa surgindo desse jeito, né? Quando você tem uma placa descendo, assim, você lembra de geografia como funciona? Sim. Então, quando você tem a formação de uma montanha, montanhosa. Então você tem uma placa descendo, né, mergulhando sobre a outra, e a outra vai enrugando e vai formando a cadeia. Um istmo é um bloco de crosta que simplesmente sobe. Eu não estou comprimindo nada, eu subo, eu não formo uma cadeia de montanha. É igual assim, quer ver? É porque eu sou ruim para desenhar mapa, cara. Quando você pega assim, ó, por exemplo, você tem aqui a América do Norte e você tem aqui a América do Sul, por exemplo. Aí, aqui, ó, havia antigamente, aqui é o Oceano Atlântico, né? Aqui é o Oceano Pacífico. Antigamente, havia comunicação aqui. Tanto é que você tem espécies de peixes, vamos chamar de peixe 1 e peixe 2, que são parentes evolutivos, né? E ambos estão em lugares diferentes, né? Um está no Oceano Atlântico, outro está no Oceano Pacífico. E aí, depois de um tempo, surgiu uma faixa de continente aqui, ó. Isso aqui a gente chama de istmo. Ela não existia, ele apareceu. Aí eu separei o Oceano Atlântico do Oceano Pacífico. Entendi. Que a gente chama de Istmo do Panamá, né, que ele não existia lá atrás, né? Ele não existia. Aí, por exemplo, eu sei que tem espécies do lado Atlântico
que são parentes de espécies do lado do Pacífico, ou seja, eles têm um ancestral comum. Aí você consegue imaginar um peixinho saindo daqui, dando a volta no continente sul-americano para chegar aqui? Não. Não dá, né? Não rola. Então, como é que eu explico esse parentesco? Porque essa faixa de terra aqui, ela não existia. Ela apareceu depois. Entendi. Beleza? Desculpa aí se eu fui muito simplório, mas esses conceitos da geografia, assim, eu não sei se tem termos específicos, etc e tal. Não, mas dá Mas para entender. a ideia é essa mesmo. Beleza. Pode ser um deserto, tá? Pode ser um deserto. O deserto também pode ser uma barreira geográfica. E por aí vai. Beleza? Por aí vai. E a segunda etapa foi o isolamento reprodutivo. Então, se rolou um isolamento reprodutivo, aí você pode afirmar que houve o processo de especiação. Beleza? E esse isolamento reprodutivo, galera, ele pode se dar de diferentes maneiras, tá? Eu vou separar aqui em dois grupões, vamos dizer assim. Existem mecanismos pré-zigóticos e existem mecanismos pós-zigóticos. Que vai impedir esses dois grupos de reproduzir entre si, tá? Alguém consegue dizer para mim qualquer um desses? Alguém consegue imaginar? Ou já sabe mesmo? Pode ser um de cada vez, gente, senão fica confuso. Não entendi a pergunta, repete. Não entendeu a pergunta? Eu falei o seguinte, vocês conseguem imaginar alguma situação que impediria essas duas populações, P1 e P2, de intercruzarem? Ah, não sei, cara. Ó, por exemplo, assim. Posso dar um chute? Claro. Deve. Eu acho que é quando uma espécie seria meio que predadora da outra. Não sei. Joguei assim, não sei. Não, pode ter, entendi. Mas esse deu uma radicalizada também, né? Ó, eu vou dar um exemplo prático. Não é assim, não é um exemplo real, mas como exemplo serve, tá? Vamos pensar assim, ó. Vocês conseguiriam fazer um dog alemão se reproduzir com um pinche zero? O que vocês acham? Uai. Natural? Tipo, soltar os dois? Isso. Isso que eu ia perguntar. Acho que não, né? Isso, soltei no meu quintal meio um que dog alemão e um pinche zero. O que vocês acham? Acho que não. Acho que não. Por que você acha que não? Porque é espécie diferente. Né? Não. Todo cachorro é da mesma Não, espécie. espécie não. Raça, sei lá. Por causa do tamanho? É incompatível, exatamente. Então, existe uma barreira que ela é mecânica. Então, mesmo que o dog alemão lá, geneticamente, ele conseguiria ter um filhote, em tese, né, conseguiria fertilizar um ovo de uma pinche, anatomicamente é inviável. Beleza? Então, quando você tem indivíduos anatomicamente inviáveis, você não tem reprodução entre eles, você tem uma barreira aí, uma barreira reprodutiva. E essa barreira reprodutiva ela é mecânica. Fisicamente não é possível. Então, se fisicamente não é possível sequer namorar, né, um dog alemão com a pinche zero, você tem um mecanismo pré-zigótico. Você tem um mecanismo que isola reprodutivamente esses dois indivíduos
que impossibilita, inclusive, a fecundação, porque não vai ter cópula. Entendemos a lógica? E aí, no caso do cachorro, pessoal, é importante lembrar que as diferentes raças de cães, elas não são naturais. Fomos nós que fizemos, correto? Nós que fizemos, controlando os cruzamentos. Eu acho que a gente até já discutiu isso, não já? Ou não? Acho que não. Não? Eu acho que no ano passado. Eu só perguntei, mas aí você deu uma explicadinha. Por exemplo, assim, vocês imaginam um poodle selvagem? Estou entrando na floresta e vejo um poodle selvagem me atacando. Vocês conseguem imaginar isso? Não. Não, até porque não existe um poodle selvagem. Né? Não existe um poodle selvagem. Por quê? Porque a raça poodle fomos nós que fizemos. Igual ao Doberman, igual ao pastor alemão, igual ao Pinsch, enfim, toda a raça de cão foi algo que nós fizemos. Nós fizemos como? Controlando as reproduções. Então, eu quero um cachorro grande, então só vou deixar cruzar animal grande com animal grande. Eu quero um cachorro com focinho longo, então só vou deixar cruzar cachorro de focinho longo com cachorro de focinho longo. Então, dessa maneira, controlando os cruzamentos, a gente encontra aqueles padrões que nós chamamos de raça. Mas aquilo não é natural. Tanto é que se eu misturar um monte de cachorro de raça, de tamanhos diferentes, do grande, o médio, o pequeno, no mesmo quintal, e largá-los lá, eles vão se misturar. É claro, o grandão não vai conseguir copular com o pequenininho, mas vai copular com o médio. E vai dar um cachorro de menor tamanho. O médio vai conseguir copular com o pequenininho, então vai dar um cachorrinho maiorzinho, um pouco de filhote, até chegar uma hora que todo mundo mistura com todo mundo. Aí daqui a 10, 15 gerações, você vai ter um monte de vira-lata lá no seu quintal. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Faz. Sim. De boa? Beleza? Então, eu tenho aqui uma barreira que é uma barreira mecânica. Nesse sentido, mais do que vocês conseguem imaginar, impedindo a reprodução? A gente pode ter uma barreira sazonal. Como assim sazonal? Períodos diferentes de reprodução. Vamos pegar a planta que fica mais fácil de lembrar. O fruto, ele vem da flor. Então, primeiro a planta flora e depois frutifica, né? Morango é um fruto de verão ou de inverno? Ixi, acho que é inverno, né? Acho que é inverno. Apareceu agora a bomba, né? Agora metade do ano, bomba morango em tudo que é lugar, não é isso? Então, uma mangueira é uma planta de verão ou de inverno? Verão. De verão. Então, se a mangueira floresce em janeiro e o morangueiro floresce em julho, eles não vão se reproduzir nunca entre eles. Então, você tem uma barreira aí pré-zigótica, que é uma barreira de sazonalidade, é período reprodutivo distinto. Fechou? Mas daria para fazer isso artificialmente ou não? Não. Hoje não. Lá atrás, talvez, né? Mas hoje não. Porque, assim, em planta, fazer isso é mais fácil. Mas dificilmente você teria a formação de sementes, etc. e tal. Seria bem difícil obtê-las. Ok? Você pode até iniciar o processo de polinização, blá, 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 mas formar a semente seria bem difícil. Ok? Ok, gente? Ok. Beleza. A gente pode ter uma barreira etológica. O que seria uma barreira etológica? Comportamental. O comportamento impede a reprodução. Por exemplo, o cachorro, o Canis familiaris, todo cachorro é da mesma espécie, ok? Uma espécie só. O Canis familiaris, ele derivou de quem? Qual foi a espécie que deu origem ao Canis familiaris? Essa não é difícil não, né, Do gente? lobo? O lobo, são duas espécies, né? O lobo e o cachorro doméstico são duas espécies distintas, mas o cachorro veio do lobo, tá?
Se eu botar um cachorro filhotinho, um lobo filhotinho no meu quintal e deixá-los crescerem lá no meu quintal, quando ficarem adultos, eles vão se reproduzir? Vão. Eles vão formar filhotes férteis? Vão. Vão. Ah, então eles podem, geneticamente eles são compatíveis? São. O cachorro veio do lobo. Então, geneticamente, eles são totalmente compatíveis. Ah, então por que eu falo que o lobo é uma espécie e o cachorro é outra? Porque, galera, o conceito de espécie é indivíduos semelhantes capazes de intercruzar em condições naturais. E no meu quintal não é uma condição natural, correto? Ah, então beleza, vou pegar um cachorro e vou soltar lá numa região lá que tem uma alcateia. Gente, o cachorro, ele não sabe se comportar como um lobo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas dentro de uma alcateia existem regras muito, muito rígidas. Por exemplo, vocês sabiam que eu posso ter uma alcateia com 30 indivíduos e só tem um casal que se reproduz? Vocês sabiam disso? Eu acho que já falou isso. É, que só tem um macho e uma fêmea que reproduz, mas ninguém reproduz. Mas ninguém. Então é só o macho e a fêmea alfa que vão ter que gerar filhotes, tá? Se um lobo vem de outra alcateia e tenta entrar nessa, né, na primeira, vamos supor assim, ele tem que saber ser aceito. Se você solta um cachorro, quando ele vê a alcateia, ele vai fazer o que ele faria com outro cachorro. Ele vai lá cheirar o rabo do lobo lá. E na primeira, ou então dá aqueles pulinhos na frente para brincar, para correr, e no primeiro pulinho que ele der, a alcateia vai destroçar o cachorro. Então não tem como um lobo reproduzir com um cachorro, porque ele não vai ser aceito na alcateia. E ele vai acabar sendo morto. Então, isso é uma barreira pré-zigótica e é uma barreira de caráter comportamental. Beleza até aqui? Beleza. Bom, consegue imaginar mais algumas? Bom, você pode ter uma barreira genética mesmo, né? Vamos botar aqui. Você pode ter uma incompatibilidade gamética. Por exemplo, o gameta, ele pode até rolar uma cópula, tá? Vamos pegar uma situação assim, ó. Eu vou pegar um óvulo suíno e um espermatozoide canino e vou colocar na plaquinha de PET e fazer tipo a fertilização in vitro. O espermatozoide canino vai tentar fecundar o óvulo suíno? Vai tentar. Ele vai conseguir? Não. Porque eles são bioquimicamente incompatíveis. Então, mesmo que haja cópula, mesmo que haja o encontro desses gametas, não tem como esses indivíduos reproduzirem, tá? Você pode ter a própria barreira geográfica, né? Desculpa aí. Você pode ter uma barreira geográfica. Por exemplo, leões e tigres conseguem ter filhotes? Conseguem. Conseguem. Só que um leão, ele está na África e um tigre está na Ásia. Então, eles vão se encontrar nunca. Além do que, leões são animais que vivem em bandos, enquanto tigres são animais solitários. Então, ainda tem uma barreira ecológica aí na história. Tranquilo? Então, esses tipos de mecanismos, eles impedem a formação do zigoto, por isso eles são chamados de mecanismos pré-zigóticos. Ok? Professor, você poderia repetir a barreira mecânica? Tamanhos diferentes. Foi o exemplo do cachorrão que eu falei, um cachorrão muito grande e um cachorro muito pequenininho. Apesar de ser da mesma espécie, porque não é natural, né? Eles não conseguiram se reproduzir, porque a cópula é incompatível. Fisicamente, eles são incompatíveis. Ah, ok. Obrigado. Beleza? Mais alguma perguntinha? Eu fiquei com dúvida na parte de incompatibilidade genética, porque... Gamética. Gamética. Ah, tá. É porque eu achei que
fosse incompatibilidade genética, aí se encaixaria em mecanismo pós-zigótico. Não, Aí é gamética, gamética. né? Ah, Isso. tá. Beleza? E os mecanismos pós-zigóticos? Um é famosão, que é a esterilidade do híbrido. O híbrido é o filhote, né, oriundo de espécies diferentes. Tipo assim, aquela ideia o jumento namorou com a égua e formou um filhote, que é o burrinho ou a mula, que são animais que são estéreis. Então, a mistura genética entre eles acaba aí, na primeira geração. Concordamos? Sim. A gente tem uma inviabilidade do híbrido. Como assim? Você fecunda, forma-se um embrião, mas o embrião não consegue concluir o seu desenvolvimento. Então ele morre antes e é abortado precocemente, não chega nem a nascer vivo, tá? E ainda você tem tem uma expressão que usa para isso, ai, gente, como é que é? Tipo assim, quando alguma coisa vai sendo destruída, assim, tem uma expressão, cara. Bom, eu vou explicar aqui e depois eu lembro o nome. Que é o seguinte, por exemplo, assim, se eu pegar um leão e um tigre, no zoológico, eles conseguem se reproduzir, aí formam um filhote, que é o ligre, né, que a gente chama que é o ligre, que é um animal enorme, bem maior do que o leão e que o tigre, inclusive, tá? Um leão deve ter uns 250 quilos, um tigre chega a uns 300 aí. O filhote deles chega a 1 tonelada, é bem maior, tá? Só que aí tem um problema. Quando o filhote, que é o híbrido, e ele é fértil, tá? E ele é fértil. Mas quando ele se reproduz, o filhote dele é muito pequenininho. Então, se isso porventura tivesse acontecido na natureza, essa geração F2, né, que é a segunda geração, ela não conseguiria procriar, interrompendo o fluxo gênico entre as duas espécies. Entenderam a ideia? Sim. Todo mundo entendeu o que eu falei? Além do Lourenço aí? Mais ou menos. Tipo assim, porque eu estou tentando lembrar qual é a expressão que se usa. Opa. Ó, a ideia é o seguinte aqui. Vou pegar esse aqui como exemplo. Se eu pegar, ó, um leão cruzando com uma tigresa. Ó, o leão, ele tem na média 250 quilos. Uma tigresa tem na média 300 quilos. Se eles se reproduzirem, eles vão formar um híbrido. Esse híbrido, que é chamado de ligre, ele tem aproximadamente 1 tonelada. Ou seja, ele é bem maior do que os outros. Certo? Desmoronamento, professor? Rapaz, é um termo assim, mas não é esse ainda. Degradação? Quer dizer degradação, mas é outra expressão ainda. Eu vou lembrar daqui a pouco. Ó, aí esse híbrido, vocês concordam comigo que, imagine isso na natureza. Um leão e um tigre cruzam e formam um híbrido. Um híbrido que tem triplo do tamanho. Vocês percebem que esse híbrido leva muita vantagem sobre os outros dois? Para conquistar território, para se reproduzir, etc, etc. Então, por que eu não tenho esses ligres, né? Por que eu não tenho os híbridos, né, entre os dois aí e mantive as duas espécies, né, existentes? Porque quando o ligre se reproduz, e não importa com quem, pode ser outro híbrido, pode ser uma leoa, pode ser uma tigresa, a geração F2, que é essa geração que apareceria aqui, ela é muito pequena. Ela é muito pequena.
Então, como ela é muito pequena, ele jamais conseguiria disputar fêmeas com outro macho, por exemplo. E também não conseguiria gestar os filhotes de um macho de leão, de um macho de ligre mesmo. Não conseguiria gestar. Então, ele morreria aqui, sem gerar uma terceira geração. Entenderam a ideia? Vou chamar de inviável mesmo. Inviável em relação ao tamanho. Ele não seria competitivo na natureza, vamos dizer assim. Então a história acaba aqui, ó. A mistura acaba aqui. Entendemos? Davi, que você tinha perguntado. Melhorou. Uhum. Beleza. Eu vou usar uma expressão aqui, deterioração. Deterioração de F2. A primeira geração faz bem, mas a segunda não. Então, Ashley, na verdade, ele não aconteceu nesse exemplo que eu dei, ele não aconteceu na F1, ele aconteceu na F2, certo? Você está sem microfone hoje, Ashley? Então, olha só, ele aconteceu em F1. Desculpa, ele aconteceu em F2, tá? Porque a lógica aqui, Ashley, é assim, se você tem duas espécies, tá, que elas conseguem intercruzar, vocês conseguem entender que ela desaparece? Que ambas desaparecem, inclusive? Sim. Então, quem são as espécies que perpetuam? São aquelas espécies que não conseguiram impedir essa mistura gênica com outras espécies, porque aí ele tende a desaparecer. Ashley, no primeiro caso, que ele ficou muito grande, isso é um fenômeno na genética chamado de vigor do híbrido. Por exemplo, por que a gente produz burros e mulas? Porque ele tem a força do cavalo com a resistência do jumento. Ele fica com o melhor dos dois, sacou? A gente chama isso de vigor do híbrido. Por isso que o ligre, que é F1, ele é tão grande, ele é tão vantajoso, digamos assim, em relação aos demais, em relação aos originais, vamos dizer assim, os pais, né? Só que se esse fluxo gênico fosse viável, leões e tigres seriam desaparecidos. Sobraria o ligre, a espécie ligre. Se ele fosse, se o filhote dele fosse viável, vamos dizer assim, na natureza, era ligre que nós veríamos hoje, tanto na Ásia quanto na África. A gente vê leão em um e tigre no outro porque essa compatibilidade ela é interrompida na segunda geração. É um mecanismo evolutivo, entendeu? Beleza. Então, galera, esses são os mecanismos pré e pós-zigóticos. Tranquilos? Então a gente só veria ligre em cativeiro, por exemplo, não teria na natureza. Exato. Mesmo que houvesse um encontro de leões e tigres na natureza, a gente não veria ligres. Até poderia ver um eventual, mas assim, nada muito expressivo. A gente encontra ligre em zoológico, em coleções particulares, porque o ligre, como ele é muito grande, ele vira um atrativo por si só. Né? Imagina, um animal que tem 1 tonelada, um felino de 1 tonelada. É um bicho que tem, sei lá, de ponta a ponta deve dar uns 4 metros. É um bicho muito grande. Então ele vira uma atração por si só. Então tem gente que tem esses animais em cativeiro, seja no zoológico acontece assim, sozinho, não é ninguém que induz, não. Mas em coleção particular, você tem sim os caras que induzem para o cara vender o ligre mesmo. Ele quer vender o ligre mesmo. Porque ele é muito grande, ele é muito bonito. Tudo bem?
tudo certo. Depois vocês pegam lá na internet, lá, procuram uma foto do Nick, vocês vão ver o tamanho que o monstro é, assim, gigantesco. Bom, pode seguir adiante então, né? Então ficou faltando. Então, ó, sempre que a especiação é alopátrica, primeiro eu tenho isolamento geográfico, depois eu tenho reprodutivo, beleza? E quando a especiação é simpátrica, eu botei um número aqui. E quando a especiação é simpátrica, o sim, ele quer dizer junto, tá? O sim é um prefixo grego que quer dizer junto. Então, quando a gente fala em especiação simpátrica, a formação de uma nova espécie não inclui um isolamento geográfico, somente um isolamento reprodutivo mesmo, beleza? A gente tem um intervalo, né? O que vocês preferem? Fazer um intervalo agora, no final? O que é melhor para vocês? Enes, eu acho que agora, porque a gente não conversou nada com o professor de matemática, que dá aula depois. Não, não é a minha, não, depois? É a minha. Não, mas aí você iria acabar. Pera, ai, me perdi. Ah, Olha eu não só, sei, Enes. nós temos Depende, mas duas vamos. aulas seguidas. O intervalo é só o intervalo do recreio. Bom, Ah, verdade, verdade. É, pelo por menos mim no pode horário que eu continuar. recebi é assim. Não, tá certo, eu que viajei aqui, foi mal. Não é isso? Nossas duas aulas são agora, essa e depois do recreio? Isso, isso. Então, o que vocês preferem? Por mim, tanto faz. Mas se for direto, aí a aula acaba. 20 minutos antes. O intervalo é de 20 minutos, certo? Aí acabar 4h10, né? 4h10. Vocês que sabem. Ué, Para mim, tanto pode faz. ir. Melhor até pra mim. Três opiniões só, gente. Tem 18 pessoas. Tem Pode 18, não, seguir tem... então, Enes. Pra mim, Por mim, sim, pode também. seguir, já estamos no ritmo já. Tá, então fechou. Então vamos seguir, a gente já para, era 4h30 para 4h10. Fechou? Fechou. Fechou. Beleza. Então, olha só. Aqui, então, galera, não ocorre isolamento geográfico. Beleza? Pô, mas como assim? Ele está no mesmo lugar e eu vou separar dentro da população indivíduos, né, em espécies diferentes? O que acontece aqui, geralmente o processo ele é fruto de um processo de competição. De competição por recursos naturais. Geralmente se deve a isso. Eu vou escrever aqui, depois vou colocar um exemplo aqui. De recursos naturais. Como assim? Vou imaginar assim, quer ver? A gente tem lá um pomar, e nesse pomar eu tenho várias macieiras, por exemplo. E essas macieiras, elas são, na sua maioria, daquelas maçãs vermelhas. Então aqui, ó, maçã vermelha, maçã vermelha, maçã vermelha. Aí tá aí. Quase todas têm maçãs vermelhas. Todo mundo lembra o que é uma drosófila? Ou pensa naquelas mosquinhas de fruta, sabe? Sei. Mosquinha de fruta, beleza. Só que uma dessas macieiras, eu só tenho maçã, eu tenho maçã verde também, não tem? Tem também. Tem maçã verde também, beleza. Aí vamos pensar naquelas mosquinhas de frutas, tá?
Aí eu tenho aqui as mosquinhas de frutas que vão se alimentar das maçãs. Se você fosse uma mosquinha de fruta, você ia se especializar em comer qual? A vermelha ou a verde? Vermelha, A vermelha. Por que, Lourenço? que é mais atrativa, ou tem mais também. Porque tem mais, né? Tem uma abundância muito maior de recursos. Então, você vai ter a população de drosófilas se alimentando, basicamente, de maçãs vermelhas. Até porque é o recurso mais disponível aqui, né? Beleza. Mas as mosquinhas estão super adaptadas, estão comendo as maçãzinhas, pá, estão felizes da vida, se reproduzindo, etc, etc, etc. E se elas estão se reproduzindo, a quantidade delas começa a fazer o quê? Aumentar. Concordamos? Sim. Beleza. E se elas estão, se a quantidade delas está aumentando, o que também, consequentemente, vai aumentar? Quanto mais indivíduo eu tenho, o que eu aumento também? A competição entre eles? A competição entre eles. Então, eles estão aumentando em quantidade, e a competição entre eles também vai aumentar, proporcionalmente, né? Proporcionalmente também vai aumentar. Aí imagina que surge aqui, por exemplo, uma mosquinha que espertamente começa a se alimentar da maçã verde. Por quê? Da maçã verde, ela não vai ter competição nenhuma. Concorda? Só ela come, mas ninguém come. Sim ou não? Sim. Sim. E aí, galera, o que pode acontecer? Essa mosquinha azul, ela vai se reproduzir e os seus filhotes, como ela vai estar ali no entorno da macieira verde ali, os seus filhotes tendem a permanecer aqui, ó, usando essa maçã como recurso alimentar principal. E isso pode fazer com que, como elas vão ficar nesse ambiente onde as mosquinhas pretas não estarão, apesar de elas estarem ao redor em outras árvores, lembra que eu estou falando de uma mosquinha de fruta que é desse tamanhozinho assim, né? Miudinho. Então você pode ter uma especiação, né? Você pode chegar num determinado momento, uma determinada geração, que essa mosquinha azul não é mais compatível do ponto de vista reprodutivo com a mosquinha preta. E aí você teve um processo de especiação rolando. Deu para entender? Então, em azul aqui, ó, eu teria uma nova espécie. Você explicando assim parece tão simples de acontecer, Enes, mas é uma coisa que leva tempo, não é? Sim, a gente está falando de um processo evolutivo. Todo processo evolutivo leva tempo. Mas, por incrível que pareça, os estudos mais recentes mostram que a especiação simpátrica é a mais comum do que a alopátrica, já que a alopátrica depende de um evento para se dar, depende de alguma coisa separando populações para funcionar, para acontecer. Sacou? Entendeu? Dúvidas? Acho que por enquanto não. Tá de boa? Beleza. É porque se a gente for parar para pensar assim, logicamente falando, bom, pelo menos para mim, logicamente falando, dá a impressão que a especiação alopátrica é a mais comum, mas ela não é. A mais comum é a simpátrica, porque a alopátrica depende de algum evento externo, e a alopátrica não. Externa à população, que eu digo, né? E a simpátrica não. Ela acontece fruto de um processo que é natural. Está aumentando, a competição aumenta, inevitavelmente. Fez sentido? Eu sei que é meio difícil de entender, por isso que eu estou insistindo um pouco. Fez sentido? Fez, tá demais. Sei sim. Beleza? Ok. Bom, então eu acho que de evolução era isso que estava faltando. Aquela parte de genética de populações eu já fiz com vocês, não já?
Não, acho que não. Aquela parte de equilíbrio de Hardy-Weinberg? É o quê? Não, você não falou disso com a gente, não. Tá. Não falei disso, né? Daquele binômiozinho e tal. É um negócio que tem umas contas, uns negócios assim, que É, tava no material que você mandou. Não, não falou não. isso. Falamos, não. Então, vamos lá. Então, fechamos aqui a evolução. Beleza? Deixa eu só mudar esse nome aqui. Continua. Continua a evolução. V7. Beleza. Bom, então vamos pegar um outro caderninho aqui. A gente não misturar os papos. Beleza, aqui a gente vai chamar de equilíbrio. Ou não? Genética. De populações. A gente não falou sobre isso, né? Não. Acho que não. Não, né? Beleza, então. Então vamos começar o nosso papo aqui. Olha só. Antes da gente chegar nos finalmente, vamos começar pensando em uma população que a gente tem ali 10 mil indivíduos. Beleza? A gente tem 10 mil indivíduos nessa população. E nessa população, eu vou considerar um par de alelos, né? Eu vou considerar um par de alelos nessa população aqui. Vou considerar. Vamos pensar no azão-azinho mesmo. Nesses 10 mil indivíduos, eu vou ter indivíduos que serão azão-azão, eu vou ter indivíduos que serão azão-azinho, e eu vou ter indivíduos que serão azinho-azinho. Certo, gente? Certo. Tranquilo isso? Show. Beleza. Aí, vocês entendem que cada indivíduo ele tem que ter um par desses alelos A, correto? Então, se eu tenho 10 mil indivíduos, quantos genes no total eu tenho, considerando apenas esse par? 20. 20 mil, certo? 20 mil. Aí vamos supor que eu queira calcular a frequência alélica, né? A frequência desses genes aí. A frequência dos alelos azão e a frequência do alelo azinho. Beleza? O que seria essa frequência? Seria a proporção dele dentro da população. Ok? Seria a proporção dele dentro da população. Então, vamos dividir aqui. Vamos imaginar que eu tenho 4.800 indivíduos azão-azinho. Vou imaginar que eu tenha 1.600 indivíduos azinho-azinho. Soma aí para mim, para 10 mil falta quanto? 3.200, é isso? 3.600. Para 10? É. 3.600, acho. Eu sou de humanos. Eu sou de biomédicos, tá? Então me dá um desconto aí. 3.600. Eu preciso de calculador para fazer essas contas. Então tá aí. Então vamos lá. Se eu estou pensando nessa população, qual seria a quantidade total de genes azão que eu tenho dentro dessa população? Vamos botar a frequência de azão. Qual é a quantidade total que eu tenho do gene azão? 6 mil? 6 mil? Não, tem que dar mais, né? Ah. Ó, eu não tenho que eu 3 mil, são 3.600 indivíduos, tem. 4.800 indivíduos e 1.600 indivíduos. Então, só de azão, eu vou ter 7.200, certo?
mais 4.800 do azão azinho, correto? Mas aí você está somando 3.600 mais 4.800? Não, eu estou somando 3.600 duas vezes, que eu estou somando a quantidade de gene azão. Ah, entendi. Então, por exemplo, nesses 3.600 indivíduos, eu tenho 7.200 genes azão, certo? Ah, que você multiplicou por 2, né? Hã? Você somou duas vezes? Isso aí. E isso aqui dá quanto? Ah, 12? É isso? É. Eu fiz a conta certa? Fiz, né? 8, 12, isso. Então, ó, eu tenho 12.000 genes azão em um universo de 20.000 genes azão. Concordo? Sim. Agora alguém divide isso aí para mim. Professor, o que é esse Ah, 20 aí mesmo? é o número É, total. Ó, quer ver? É porque eu acabei fazendo direto aqui. Ó, como é que eu calculo a frequência de um alelo? Eu vou pegar o número de genes, ou de alelos, né? Vou pegar o número de alelos azão sobre o número total de alelos. Então, eu somei, ó, azão, cada indivíduo azão tem dois alelos, cada indivíduo azão tem dois alelos azão. Então, aqui, na verdade, o azão, ele está me dando 7.200 genes azão. Concorda, Davi? sim, sim. E o indivíduo azinho tem um azão só. Como eu tenho 4.800 indivíduos, eu vou ter 4.800 genes azão sobre o número total de genes. Como eu tenho 10.000 indivíduos, o número total de alelos é 20.000. Então, eu vou pegar essa divisão aqui, ó. 12.000 dividido por 20.000. Isso aqui dá quanto? Acho que dá 0,6. Você já fez, né? Uhum. 0,6. Então, o que é o 0,6? A frequência de azão. Então, a frequência de azão é 0,6 ou 60%. Beleza? Ora, se eu já sei qual é a frequência de azão, e azão corresponde a 60% dos genes, qual é o outro gene que eu tenho? É o azinho só, não é? Então, o azinho é o que falta para chegar a 100, que seria 40%. Mas eu vou fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz em cima. Ó, a frequência de azinho vai ser igual ao número de alelos azinho sobre o número total de alelos na população. Então eu tenho o carazão azinho só tem um azinho. Então vou botar aqui, ó, 4.800 azinho. O carazinho azinho tem dois azinhos. Então é 1.600 vezes 2, 3.200. Sobre o número total de genes, que são 20.000 genes. Aí isso aqui vai dar 8.000, não é isso? 8.000 genes divididos por 20.000 genes. Eu sei que isso aqui vai dar 4, porque eu sei que o outro tinha 6. Tinha 0,6. Então, qual é a frequência do genezinho? A frequência do genezinho é 0,4, que corresponde a 40%. Entendemos aqui a lógica? Entendido. Certinho. Sentido? Beleza, então. Entendi. Show. Então vamos seguindo aqui no pensamento. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar um cruzamento assim, ó. Vamos imaginar um cruzamento
azão, azinho, com azão, azinho. Beleza? Se eu tiver um cruzamento azão, como é que ficaria o quadradinho de Punnett aqui? Ficaria assim, certo? Não é isso que a gente aprendeu lá na genética? Sim. Beleza. Então, ó, repara o seguinte, esse primeiro cara, ele vai produzir gametas, azão e azinho. E o segundo indivíduo vai produzir gametas, azão e azinho. Beleza? Bom, vocês concordam que o primeiro, vamos chamar vamos numerar, para ele ficar mais fácil aqui, ó. Gameta 1, gameta 2, gameta 3 e gameta 4. Vamos lá. Qual é a frequência? Qual é a frequência de gametas azão produzido pelo primeiro parceiro ali? Vai ser de 50%. 50% deles vai ser azão, correto? Assim como da menina, 50% também vai ser azão. Concordamos? Certo. Beleza, então. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Você pode ter. Ah, eu vou confundir vocês. Deixa eu mudar isso aqui, peraí. Deixa eu fazer um esquema diferente aqui, para ficar mais fácil vocês entenderem isso. Acho que eu não preciso ser tão básico assim. Vamos pegar uma situação diferente assim, ó. A gente calculou, galera, a frequência dos alelos. A gente calculou a frequência dos alelos. Aí, imagina o seguinte assim, ó. Imagina o seguinte. Quando você vai calcular a frequência dos indivíduos, você concorda que o indivíduo azão, ele acaba sendo fruto da frequência de azão vezes ele mesmo, sim? Por exemplo, toda vez que a gente for calcular isso aqui, a gente vai usar um binômiozinho, que é essa fórmula aqui, ó. Ó, P2 mais 2PQ mais Q2 igual a 1. O que esse binômiozinho ele está nos mostrando? Ele está nos mostrando o seguinte. Esse P2 aqui, ele se refere ao indivíduo azão-azão. Então, é frequência de azão-azão. É a frequência de azão multiplicado pela frequência de azão. Então, por isso que eu coloquei azão-azão. Tá? Entenderam o que eu fiz ou não? Calma, repete aí. Eu falei o seguinte. Eu buguei aqui. O P ao quadrado, quando você tem um número ao quadrado, não é ele multiplicado por ele mesmo? Sim. Sim. Então, o P2, ele está se referindo ao indivíduo azão-azão, porque ele tem os dois alelos dominantes. Então, a frequência de azinho, a frequência do cara azão-azão é igual à frequência de azão vezes a frequência de azão. Certo. Aí eu represento isso como P ao quadrado. Tudo bem isso? Tudo. Clara? Entendi. Olha só. O Q2, isso aqui é convenção, tá, gente? Isso aqui é a gente que escolheu por convenção mesmo. O Q2, ele se refere ao cara que é o azinho-azinho. É a frequência de azinho-azinho. Por isso que está ao quadrado. Por quê? Porque a frequência do azinho-azinho é a frequência do azinho vezes a frequência do azinho. Porque é aquela regra do E, lembra? Eu quero saber qual é a frequência de um cara que carrega um gene azinho e outro gene azinho. Então, eu multiplico a probabilidade de um pelo outro. Por isso que sai ao quadrado. Entendeu, Clara? Agora eu entendi. Beleza. Agora é que a gente vai ver se a gente entendeu mesmo.
E esse, bom, obviamente só sobrou o azão-azinho, certo? Só sobrou isso aqui. Concordamos? Então, 2pq é a frequência de azão-azinho. E por que a gente usa 2pq e não pq ao quadrado? Porque nessa condição, galera, vamos imaginar assim, ó, é que eu ia fazer lá anteriormente. Eu tenho espermatozoide carregando o azão, eu tenho espermatozoide carregando o azinho. Eu tenho o óvulo carregando o azão e eu tenho o óvulo carregando o azinho. Então, eu posso ter, para formar um carazão azinho, eu posso ter esse espermatozoide fecundando esse óvulo, correto? Correto. Correto. Beleza? Mas eu também posso ter esse espermatozoide fecundando esse óvulo. Seria azão-azinho do mesmo jeito. Certo. Sacaram a ideia? Por Claro. isso que eu multiplico por 2. Porque na prática, pode ser que o espermatozoide carregando o azão fecunde o óvulo com azinho, ou o espermatozoide carregando o azinho fecunde o óvulo com azão. Eu tenho duas possibilidades para formar um azão-azinho. Fez sentido? Fez. Por isso que eu multiplico por 2 e não elevo ao quadrado. Beleza? Beleza, Clara? Beleza. Tava Beleza, anotando aqui. Davi? Beleza, Davi? Beleza. Show. Aí, no Isabela, caso, uma perguntinha. pode Seria falar. a probabilidade, a frequência de azinho e azão, vezes a de azão, vezes 2, isso? Desculpa, eu não entendi. Seria 2 vezes 0,6 vezes 0,4? No azãozinho? Isso. Isso Ah, aí. Exatamente isso. Beleza? Bom, e aí, galera? Tá de boa até aqui? Pode seguir a vida? Alissa, Guilherme, João Pedro, João Otávio, Pode. Marcela, Camille, Ashley. Pode seguir de boa aqui? Tudo certo, professor. Beleza. Bom, beleza então. Então vamos lá. Aí, galera, vem aqui uma outra parada. Vou fazer como observação aqui. Uma população em equilíbrio. Uma população em equilíbrio, galera, é uma população na qual essas frequências elas não estarão variando. Beleza? Então, uma população em equilíbrio gênico é aquela população na qual as frequências alélicas são constantes. Ou seja, elas não variam. Beleza? Elas não variam. Galera, para essas frequências alélicas não variarem, vocês entendem que ela não pode estar sofrendo nenhum tipo de influência sobre nenhum fator evolutivo? É como se eu tivesse congelado a população? É, Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Ou não faz sentido? Faz sentido. Beleza. Então, essa população em equilíbrio gênico é aquela população na qual as frequências aléricas são constantes. Aí eu vou botar aqui, ó. Isto é, a população não sofre
a influência de fatores evolutivos. O que nós chamamos de fatores evolutivos? O que seriam fatores evolutivos? O que nos faz evoluir? Quais são os mecanismos que nos fazem evoluir? Mutação? Mutações, beleza. Não é uma, não é o mais importante, né? E aí? Vai, galera, a gente estudou isso agora. Alterações no meio que a gente vive? E alterações do meio causariam o quê, por exemplo? Adaptação, nossa. Adaptação é a consequência, né? É. Não é a causa. O fator é a causa. Ó, mutação, seleção natural, né? Que a gente discutiu exaustão já. Fluxo gênico, que é a reprodução sexuada entre os indivíduos. Os processos migratórios, que influenciam, porque mudam essas frequências gênicas, concorda comigo? Se está chegando gente de fora, eu tenho como garantir que a frequência gênica permaneça a mesma na população original? Não. Ó, terceiro ano, olha só. Se não tiver claro o que eu estou falando, me fala, porque aí eu tento de outro jeito. Isso aqui é bem importante para o Enem, essas coisas assim. Então, assim, eu não queria que você saísse daqui sem entender esse papo. Tá de boa mesmo? Por enquanto, tá. Tranquilo. Tá sim. Beleza. Então, ó, migrações. Pode falar, Davi. Depois de terminar essa parte, eu pergunto. Não te ouvi? Depois de terminar essa parte que você está falando aí, eu pergunto. Ah, tá. A deriva gênica. Lembramos o que é a deriva gênica? Eu não. Que é aquele lance do evento estocástico, assim, aquele evento único, tipo erupção vulcânica e tal, que altera a frequência. Ah, Lembramos ou não? eu não acho que... lembro, não. 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 Por exemplo, assim, ó, vocês entendem que uma mutação altera essas frequências, esses valores? Sim. Sim, vamos supor, apareceu um gene Azinho linha, que é um gene mais favorável. Aí, se o gene Azinho linha for mais favorável, o número de Azinho linha vai aumentar e o número de Azão ou de Azinho comum diminui. Então, altera, certo? Se eu tenho a seleção natural, o ambiente vai determinar qual é a combinação mais apta. Então, eu altero essas frequências dos alelos Azão e do Azinho. Ah, está chegando gente de fora, eu não tenho como manter a mesma frequência alélica, porque os indivíduos que vêm de fora, eles não vão necessariamente chegar com a mesma proporção. Tudo bem o que eu estou falando? Tudo bem. Beleza. A deriva gênica é tipo assim, você tem lá um vulcão que não está ativo. Aí aqui você tem uma mata. Aí vive uma população, sei lá, de um bicho qualquer. Aí tem aqui, ó, nessa população tem os indivíduos laranjinhas, que são os mais aptos. Então eles estão em maior quantidade, vou botar 5. Aí dessa espécie tem os verdinhos, que não são tão bem adaptados assim. Então tem na proporção de 3. Aí tem os azulzinhos que aparece um ou outro, está em pequena frequência. Então, toda bolinha é um indivíduo da mesma espécie, ok? Aí eu botei uma proporção aqui, botei uma proporção de 5 para 3 para 2. 5 para 3 para 2, certo? Aí esses bichinhos estão aqui, beleza. Aí daqui a pouco, do nada, começa uma erupção vulcânica. E tal, detonando, fluxos piroclásticos, etc e tal, e papapá. Galera,
Quem esse vulcão vai matar tem alguma coisa a ver com ser ou apto, mais apto ou menos apto? Não. Tem a ver com sorte, concorda? Então ele vai matar os caras que estão mais perto, por puro azar. Por puro azar. Quem está mais longe conseguiu vazar. Quem estava pertinho morreu. Aí olha o que eu fiz. Zerei o laranja. Não, zerei não. Fiquei com uma proporção de 2 laranjinhas para 2 azuis. Não, era 3, né? 202, acho que é. 202. Olha como é que um fluxo piroclástico, como é que uma erupção vulcânica mudou a frequência genética. Perceberam? Então, assim, teve algo a ver com ser mais ou menos apto? Não. Isso que é deriva gênica. É quando acontece um evento pontual, um evento totalmente pontual, e que altera as frequências gênicas por uma simples questão de sorte e azar. Nada a ver com ser mais ou menos apto. Isso que é deriva gênica. Rolou um terremoto, rolou uma avalanche, rolou um incêndio florestal, rolou um maremoto, rolou uma erupção vulcânica. Esse tipo de evento a gente chama de deriva gênica, porque ele altera as frequências aléricas dentro de uma população de uma maneira totalmente aleatória. Fechou? Agora sim. Agora sim? Beleza. Bom, Ô, Enes, o ei, crossing over também seria um fator evolutivo? o cross tem a ver com a reprodução, com o fluxo gênico. Ah, Tem. sim. Aí o cross ele entraria dentro do fluxo gênico, que é a reprodução sexuada. Beleza. Beleza? Por enquanto, de boa? Então, ó, quais são as E, professor, condições... só uma dúvida. E como ficaria para saber a frequência gênica, tipo, por exemplo, quando tiver, sei lá, A, B e C, tipo, 3 alelos? Aí você vai fazer um polinômio, né? Você vai usar um polinômio. Ah, tá. Teria que ser matemática, entendi. É sempre matemática. Isso aí. Então, ó, condições para a população estar em equilíbrio. Esse equilíbrio gênico, pessoal, a gente também chama de equilíbrio de Ardt-Weinberg. Beleza? Equilíbrio de Ardt-Weinberg. Ok? Quais são essas condições? Primeira condição, a população tem que ser muito grande. Porque vocês entendem que se a população é pequena, mudar a frequência gênica dela é muito fácil. Um indivíduo que morre já muda tudo. Concordam? Sim. Então ela tem que ser uma população grande. Segundo, ela tem que ser uma população pamítica. O que é uma população pamítica? Todo mundo se reproduz com a mesma probabilidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Beleza? Então, todos os indivíduos têm a mesma chance de se reproduzir. Não há preferência. Beleza? E sem fatores... Eu tinha falado lá em cima, né? Sem fatores... sem influência de fatores evolutivos. Sem influência de fatores evolutivos. Uai, gente, mas pera lá, população grande, pamítica, todo mundo se reproduz com a mesma chance, e sem influência de fatores evolutivos, essa população ela é real? Acho que não. Muito difícil acontecer isso tudo. Não é? Não, é uma população hipotética. De fato, uma população hipotética. É a população hipotética. Na prática, ela não existe. Na prática, ela não existe. Porra, Reni, sério? Sério que você me perdeu esse tempo todo falando de uma parada que não existe? Qual é a utilidade de eu saber disso?
É porque quando eu penso dessa maneira, beleza? E calculo as frequências gênicas dentro de uma determinada população real, eu tenho um valor esperado, se a população estivesse em equilíbrio, beleza? Então, ó, eu vou fazer essa continha para a população que eu estou estudando lá de mamíferos, marsupiais, das matas de Alfredo Chaves. Eu já sei, se ela estivesse em equilíbrio, eu saberia quais os valores encontrar. Só que na hora que eu for fazer a continha, eu vou ver que os valores serão diferentes, obviamente, né? Vai fugir aquilo que eu coloquei ali. Bom, o que ficou de diferente é o quanto a população evoluiu. Entenderam? Não entenderam nada. É só essa última parte aí. Só a última, só a última. Não, eu vou repetir todas, cara. Não tem problema nenhum, não. Eu posso repetir tudo quantas vezes for necessário, sem problema. Não tem, não precisa ficar cheio de dedos, não. Eu quero é isso, eu quero que vocês entendam a lógica. Porque eu sei que é difícil entender. Aliás, entender a lógica evolutiva é difícil, porque é uma parada que a gente não vê. Né? É uma parada que a gente não vê. Então, como eu não vejo, cara, se eu não vejo, como é que eu mensuro isso? É uma pergunta pertinente? Eu não vejo. Como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou falar, Lourenço, que a população de Vila Velha evolui mais rápido que a população, ou menos, né? Que a população de Tóquio? Como é que eu vou falar isso? Eu tenho que medir. E como é que eu meço? Essa medição é feita baseada no equilíbrio de Arden-Weinberg. Por quê? Porque quando eu faço a conta para uma população hipotética, eu acho que deveria ser, entre aspas, né? O que deveria ser. Só que eu não vou encontrar esses valores, eu vou encontrar um valor diferente. Esse valor, a diferença entre o que deveria ser e o que eu achei, é o quanto a população evoluiu. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. É assim que a gente mensura a evolução. Por exemplo, assim, estou inventando, tá? Só para a gente entender, beleza? Só para a gente entender. Vamos supor assim, ó, peguei uma população qualquer, beleza? Peguei uma população 1 qualquer. Aí eu venho aqui e falo bem assim, essa população 1, sei lá, em 1810, beleza? Lá em 1810, eu tinha a frequência de azão e a frequência... vou botar aqui, peraí. Eu tinha a frequência de azão igual, sei lá, igual a... Vou botar número redondo só para facilitar minhas contas, que eu sou de biométricos, beleza? Igual a 0,2. Eu tenho a frequência de azão-azinho igual a 0,7. E eu tenho a frequência de azinho-azinho igual a 0,1. 20, 70 e 10% respectivamente, correto? Correto. Aí eu pego essa mesma população em 2010 e vejo assim, ó, a frequência de azão-azão é 0,5, a frequência de azão-azinho é 0,4, e a frequência de azinho é 0,1. Ponto. Eu não tenho uma diferença aqui? Eu não tenho uma diferença? Sim. Essa diferença é o quanto a população evoluiu. Faz sentido. Evoluiu. Ô, Enes, Evoluiu. então meio que tipo, a ideia é comparar a da população hipotética com a população Real. Isso. Aí a diferença é que vai indicar o quanto que a população evoluiu, né? Foi o que você disse. Isso. Então a ideia seria
evoluir até alcançar um equilíbrio? Não vai rolar. Ou eu viajei? Não vai rolar o equilíbrio, porque a ideia do equilíbrio é não ter evolução. O equilíbrio é você não mudar os valores. Se você não muda os valores, você não tem evolução. E sempre tem evolução. E sempre tem, porque uma evolução é uma característica dos seres vivos. Porque lembra aquela situação que eu estava falando aqui, ó, eu encontrar essa condição, eu não consigo encontrar, Clara, uma população que não sofra nenhum efeito de fator evolutivo. Tipo assim, eu vou ter uma população que não sofre com migração, que não sofre entre aspas, a migração é bom, não é ruim, certo? Certo. Então, assim, uma população que não tem ninguém entrando, ninguém saindo, uma população que todo mundo se reproduz com a mesma eficiência, isso não existe. Isso não existe em população nenhuma. Então, eu sempre vou ter um movimento evolutivo. Só que é o que eu estava falando com vocês no início, assim, como é que a gente calcula isso? Como é que a gente mede isso? Como é que eu sei dizer se a população do país A evolui com a mesma velocidade que a população B de outro país? Entendeu? Eu não consigo, no olho não dá para mensurar isso, até porque a gente não vê a evolução, porque a evolução eu não vejo no indivíduo. A gente começou o papo assim de evolução falando sobre isso. Eu não vejo evolução no indivíduo, eu vejo evolução na população. A unidade da evolução é a população, não é o indivíduo. Ora, como é que eu vou medir isso na população, Clara? Usando o princípio de Hardy-Weinberg. Entendido. É muito Sacou? viajado mesmo esse papo, né? É uma palavra muito abstrata, assim, sabe? Sim, Por é quê? mesmo. Mas é legal. Porque se eu visse, por exemplo, se eu conseguisse perceber a evolução em você, indivíduo, pô, ficava fácil. Tira uma foto sua hoje, tira uma foto daqui a 20 anos, beleza, eu consigo ver. Só que evoluir não é o indivíduo que evolui. Quem evolui é a população. É a população que evolui. E como eu não vou conseguir enxergar isso no olho, eu tenho que quantificar matematicamente. E é para aí, essa é a importância do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Sacou? Eu consegui dizer para você se aquela população sofre mais ou menos a interferência de um determinado fator evolutivo. Compreendeu? Sim, sim. Alguém tinha me chamado, eu interrompi. Onde nesse exemplo aí apareceu a população hipotética? Não, aqui eu peguei um exemplo, só para explicar a ideia ok. da diferença. Só para explicar a ideia Tudo da bem. diferença. Sacou? Uhum. Aí, é claro, por exemplo, assim, mas então eu só vou conseguir medir isso se eu já tiver feito anteriormente o cálculo da frequência gênica de uma determinada população. Não. E se eu não tiver feito? Se eu não tiver feito, eu aplico o princípio de Hardy-Weinberg. Porque no princípio de Hardy-Weinberg, eu tenho uma população hipotética. Então, para cálculo de população hipotética, é de boas, é tranquilaço. Então, calculo o que deveria ser, vejo o que é, a diferença é o quanto ela evoluiu. Entendeu, Davi? Sim. E aí, galera, mais perguntinhas? Acho que não. Não? Certo. Beleza. Acho que Olha tudo só, certo. as nossas aulas, Uma cara... perguntinha também. Pode falar, Davi. Por exemplo, se eu pegasse um valor da população hipotética, então eu teria como comparar tipo, a população de 1810 e de 2010. Sim. Aí, então, esse negócio de saber o quanto evoluiu também varia de acordo com o que você vai relacionar, isso? Não, perdi o final, não entendi o final que você falou. Aí, então, a evolução que você vai ver nesses números é diferente em relação ao tempo e o que você está
Sim, com certeza. Relacionando, beleza. Sim. Até porque, imagina, Davi, de 1810 até 2010, houve vários fatores evolutivos atuando, concorda? É muito Sim. tempo, né? Muito tempo assim. Uhum. Para a evolução não é, mas é um tempo razoável. Pode ter acontecido mutações, pode ter acontecido o efeito da seleção, uma deriva gênica, uma ação humana, etc. Eu vou fazer o seguinte, ficou muito espaçado, né? Nossos encontros agora vão ficar muito espaçados, porque os dois encontros estão ocorrendo no mesmo dia. Até segunda-feira, até segunda-feira, eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês que fale especificamente sobre isso. Tem lá na apostila também, mas eu vou mandar uma mais atual, assim, e aí eu vou resolver umas 5 questõezinhas, umas 10 questõezinhas com vocês, e aí vocês vão ver que é um assunto tranquilo para lidar. O mais difícil é entender a lógica. Se eu entendi a lógica, eu resolvi a questão usando ali, né, o binômiozinho que eu coloquei, aí fica tranquilaço. Beleza? Fechou. Então tá bom, galera. Valeu, bom descanso aí, desculpa a overdose. E na segunda-feira a gente vai treinar isso aqui um pouquinho para ficar mais de boa pra Professor, vocês. só mais Fala, uma Gui. dúvida. Claro. Você vai dar aula de laboratório pra gente? Ou não? Não. Terceiro ano não tem laboratório, não. Beleza. Triste. Só tem laboratório quando tem 3 aulas, entendeu? Que era o que você tinha no segundo ano, né? Porque uma dessas aulas acaba sendo de laboratório. Valeu, João. Beleza, Davi? Beleza. Foi Valeu, triste, então, né? galera. Só no Valeu. primeiro ano. Valeu, Infelizmente. Valeu, gente. Tchau, Boa tchau. tarde. Valeu, Enes. Tchau, Valeu, tchau. bom descanso e boa semana para Semana que vem. vocês. Eu Valeu. também. Bom descanso.